E aí, turminha, estamos então na lista número 9, né? E a primeira questão foi uma questão do Enem 2019, uma questão assim bem básica, bem fácil, tá? Em termos de comparação entre fácil, médio e difícil. Então vamos lá. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2019, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se a queda do número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme os dados no quadro. Então aqui nós temos aqui, ó, o total, né? Número total de acidentes em 2013, 1050, 2014, 900 e 2015, 850. Supondo que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014, de 2014 para 2015, com base na situação apresentada, o número máximo de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de quanto? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que de 2014, né? De 2014 para 2015, então observando, de 2014 para 2015, houve aqui então uma redução de quanto? De 900 menos 850, então nós temos uma redução de 50, tá? Diminuiu de 50. Então, se for mantida essa tendência, o número de acidentes em 2016 será então de 850 menos 50. Então vai ser o quê? 800. Em 2017 vai ficar então 800 menos 50. Eu vou ter então 750. E em 2018, 750 menos 50, eu vou ter então 700. Então isso aí me dá a letra D de dado. Um abraço e até a próxima. Bora lá para a questão número 2, Enem 2018, tá? Essa aqui é uma questão realmente de geometria plana, que envolve aí a parte de cilindros, tá? Que é a parte de cilindros aí. Então vamos lá. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são de 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Então ele possui assim, um pote, né, que é esse aqui e com essa altura, né? A gente vai fazer um esboço aqui, ó, 4 centímetros de diâmetro, 4 centímetros por 6 de altura. Tá, cada pote dele tem isso aqui. Ele pretende adquirir as caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com as tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Então ele vai fazer um conjunto de potes, né? Então no mercado existe 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo retângulo, vendidas pelo mesmo preço. Possuindo as seguintes dimensões externas. Então aqui a ideia é, por exemplo, né, se cada pote ele tem aqui, ó, ele fala que ele tem um diâmetro, né, que ele tem um diâmetro, igual eu falei, ele tem um diâmetro de 4 centímetros. Então esse é o diâmetro aí. Vamos pensar no modelo 1, tá? Que modelo 1 que nós temos aqui, ó, esse modelo é o comprimento da caixa. Né? Se for imaginar, o comprimento da caixa é 8, a largura é 8 e a altura 40. O que vai acontecer? Vamos imaginar a base dessa caixa, né? Pra gente, ela vai ser 8 aqui, 8
8 por 8. Se é 8 por 8, então nós podemos encaixar aqui, ó, se é 4 centímetros, vamos poder colocar aqui, por exemplo, duas, uma e uma. Então vai dar 4 aqui, ok? 4. Só que aí nós vamos ter a altura, né? Imagina lá, a altura. Quantas latas nós vamos poder colocar aqui nessa altura? E a altura do primeiro, né, 40. E aqui é interessante, é 8 por 8, né? E aqui a altura é 40. Só que se eu pegar 40 e dividir por 6, então 6 eu vou ter 36, 7, 42. Então eu vou poder colocar com quantas aqui? 6 latas aqui, né? No máximo 6 latas, porque cada altura, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. Vai sobrar 4. Mas tudo bem. Então, o que nós vamos ter, então? São 2 na largura, no comprimento, 2 na largura e ainda 6 na altura. Então, isso aqui, no primeiro modelo, eu vou ter 24. Certo? Primeiro modelo, 24. Vamos agora partir para o modelo 2 aqui, ó. É 8, 20 e 14. Então, nós vamos ter aqui 8, fora de proporção, tá? 8, 20. O que acontece? Nesse caso, então, eu vou poder colocar o quê? Eu vou poder colocar 2, né? 2 aqui. E 20, eu vou poder colocar 5, tá? Então, neste caso, agora, por exemplo, eu tenho aqui 8 dividido, né? 8 dividido por 4, eu vou poder colocar 2 no comprimento. Então, vou lá, 2 no comprimento. A largura, eu vou colocar 20 dividido por 4. Eu vou poder colocar o quê? 20 dividido por 4, 5. E na altura, eu vou pegar a altura dessa aqui, é 14. 14 dividido por 4, no máximo que eu vou achar aqui inteiro vai ser 3. Então, vai dar o quê? Vai dar, no nosso caso, 3. 3, altura, né? Não, desculpa, altura dividido por 6, né? Eu vou contar 2 aqui, ó. Então, aqui vai ser 2. Então, eu vou ter 10, 20, né? Olha, então aqui já descarta, né? Eu já vou descartar a opção B. Eu vou descartar porque já é 20, a outra já é 24. Tá certo? Então, já descarto a opção B também. Agora, o terceiro, né? O terceiro aí, seguindo esse raciocínio. Então, eu vou lá pegar 18 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Então, no máximo, vai ter 4. E aí, eu vou pegar lá 5 dividido por 4. Vai dar 1 aqui também. E depois... 35 dividido agora por 6, então vai dar 5, né? Então esse valor aqui, no caso da 3, né? Nós vamos ter 4, vai dar 20 também, né? 20 aqui. Então vou ter só 20 latas. Então esse também já tem 20 aqui, também descarto essa possibilidade aqui. No caso 4, o que eu vou ter? Eu vou ter lá 20 dividido por 4, vai dar 5. Muito bem. Depois eu vou ter 12 dividido por 4, vai dar 3. E 12 dividido por 6, vai dar 2. Então, aqui, 15, 30. Opa, 30. Então, eu já vou descartar a opção número 1. Então, a letra D, por enquanto, está dando aqui. No caso do quinto caso, eu vou ter lá 24 dividido por 4, né? 24 dividido por 4 vai dar 6. Depois eu vou ter 8 dividido por 4, vai dar 2. E por último, 14 dividido por 6 dá aproximadamente 2. Então aqui, ó, 12 e 24. Então aqui também deu 24. Então esse aqui também não é. Então ficamos na opção letra D de dado, tá certo? Um abraço, até a próxima. E aí, turminha, mais um caso aqui de geometria espacial. Essa foi uma questão do Enem 2017, tá? Então, esse aqui é conhecer as figuras, tá? É bastante interessante essa questão. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2.
A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. E aí nós temos aqui o formato da cabana e está aqui. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2E. Então eu vou analisar aqui cada caso, tá? No caso, a letra A, aqui ó, tá falando que é um tetraedro. Bom, o tetraedro, ele é um objeto com 4 lados, né? Com 4 lados iguais, né? 4 lados iguais. Então seria a base, né? Vamos fazer aqui uma base e eu teria aí 4 lados de mesmo tamanho, né? Tá aqui, ó. Então aqui não é a nossa, opa, o desenho saiu fora aqui, mas não é a nossa figura que está lá, tá certo? A letra B, pirâmide retangular. Então a pirâmide ela recebe o nome aqui, ó, retângulo, né? Então tem um retângulo na base. Opa, desculpa. Pirâmide retangular. É um retângulo na base. E aí nós temos então o retângulo, certo? Aqui na base. E aí nós temos aqui o vértice lá em cima, né? Então aqui, olha, essa aqui não é uma figura que está parecendo com a figura 2. Então também não é. Tronco de uma pirâmide retangular. Aqui bastaria, ó, a gente cortar aqui, né? Cortar aqui, eu teria o nosso tronco, né? Também, certo? Eu teria o nosso tronco de uma pirâmide. Também não é igual lá. Prisma quadrangular reto, tá? Aí, o que nós vamos ter? O prisma, ele quadrangular, então ele recebe aqui o quadrado e basta a gente elevar, né? Fazer uma elevação aqui, ó, ok? Então nós vamos ter essa figura aqui. Opa, não saiu legal não, né? Seria uma coisa assim. Escrever com essa caneta aqui não é tão fácil assim, tal. Então aqui é um prisma retangular reto? Não é. É um prisma triangular reto. Ó, prisma, que é a letra D, né? A letra C já foi aqui embaixo. E a letra prisma triangular. Então nós temos o triângulo, né? Nós temos o triângulo aqui e basta elevar, né? Subir aqui, ó. Tantã. Aí nós vamos ter aqui, ó. Parece com a figura que está lá. Então essa é a figura o quê? Essa aqui é a letra E, né? É um prisma triangular reto, tá certo? A questão de reconhecer as figuras da geometria espacial. Bora lá para a próxima? Um abraço, até a próxima. Olá, turminha! Vamos falar nesta questão aqui sobre volume do cilindro e o volume do cone, mas que ela pode entrar aí na geometria espacial também, certo? Então eu coloquei aqui essa questão. Fala o seguinte: regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de cilindro reto. Olha lá, formato de cilindro reto, ok? Que está lá. É sobreposto por um cone de dimensões indicadas na figura. Então nós temos aqui a figura. O silo fica cheio, o transporte dos grãos é feito em caminhões. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga máxima de 20 metros cúbicos. O caminhão só pode carregar 20 metros cúbicos aqui. Uma região possui um silo cheio, tá ok? E apenas um caminhão, aqui ó, um caminhão para transportar o grão os grãos para a usina de beneficiamento. Aí vamos lá, então eu tenho a figura, utilize o π vale 3, tá aqui ó, π vale 3, aproximação. O número mínimo de viagens, mínimo de viagens que o caminhão poderá fazer para transportar todo o volume de grãos do silo é da seguinte maneira. Qual que é o número mínimo de viagens? Então aqui nós vamos pensar o seguinte: o volume do silo, né? O volume do silo, ele é igual ao volume do cilindro, ok? Mais o volume do cone. Tá lá, o volume do cilindro mais o volume do cone. E lembrar que aqui o π vale 3, tá certo? Então, o volume do silo, vamos lá, o volume do silo vai ser, o volume do cilindro, né, que eu calculo,
é o πr ao quadrado vezes a altura, né? Se a gente for observar lá a figura, ó, que é a base vezes a altura, mais o volume do cone, que é 1/3 do volume, 1/3 do volume do cilindro. Então é o πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Agora vamos substituir aí os números. Vamos lá. O π vale 3, o raio, né? O raio aqui, ó, tá vendo aqui? O raio vale 3 também. Então 3 ao quadrado, a altura vale 12. Aqui o π vale 3, o raio continua valendo 3. A altura agora, olha lá, a altura é 3 também. E dividido por 3. Aí aqui a gente já pode cancelar o 3 com 3 aqui, certo? Então, 20 vezes 12 dá 240. Cálculo mental, né? E aqui eu tenho, então, 20 vezes 12 dá 240. E aí eu tenho 2 vezes 27 dá 54. Mais 27. E essa conta no total vai me dar 351 metros cúbicos. Só que o caminhão, tá? O número de viagens, né, que eu estou querendo aqui, ele é representado da seguinte forma. Ó, qual que é o número de viagens? É o 300, no volume total, 351, dividido por 20. Quando eu faço essa conta, 351 dividido por 20, 35 por 20 vai dar 1, vão sobrar o quê? 15, né? 15. 151 para 20 dá 7. E aí dá 140, fica sobrando o quê? 11. Então tem muita gente que a marca agora 17. Só que 17 não cobre toda os grãos lá. Então tem que ser mais um aqui. Então letra D de dado, que é o mínimo de viagem que tem que fazer para cobrir toda a produção lá armazenada. Olá, turminha, então, mais uma questão. Esta vamos falar aqui sobre geometria espacial ainda. É uma questão muito bacana de 2015. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes do vértice de um cubo, com um cone com corte plano em cada um dos cantos do cubo. Retirando-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade das arestas do cubo, cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nessas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Pessoal, então é o seguinte, olha, como sabemos, um cubo ele possui 8 faces, né? Eu vou desenhar o cubo aqui, fazer um esboço do cubo. Então aqui nós temos aqui um esboço do cubo, tá? Aqui, ó, esse cubo com os vértices aqui, ok? Tá aqui o nosso esboço com esses vértices aqui, ó. Ao realizar o corte em cada um dos vértices, criamos em cada vértice uma nova face. Certo? As faces do cubo continuarão existindo, porém com tamanho menor e formando um formato um pouco diferente do recorrente dos cortes, né? Então eu vou cortar aqui, ó, só para mostrar, eu vou fazer um corte aqui, ó, fazer esse corte, vou fazer esse corte assim. Então ele vai ter esse formato aqui agora. O total de faces será então as faces do cubo mais as faces criadas em cada vértice. Então, qual que é o total? Cada vez que eu vou criar esse corte, que é o corte que está falando. O total, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter faces do cubo, que eu já tenho, ok? Faces do cubo, mais faces dos vértices. Ok? Faces do vértice. Então, qual que é o total? Então eu vou ter 6, né? Mais 8 aqui, ó. Né? Eu tenho aqui, quantas faces aqui eu tenho? Mais 8. Mais 8 dos vértices aqui. Então, o que acontece? O total de 14 faces, certo? Se a gente for pensar o seguinte, como é que eu acho esse 8 aqui, ok?
esse 8 aqui vai acontecer o seguinte, que vai ser quando eu faço esse corte aqui, mais 1. Quando eu faço esse corte aqui, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são total, na verdade, total de vértices, ok? Então eu tenho o total agora de 14. Como cada face deve ter uma cor diferente, serão necessárias então 14 cores distintas. Certo? Espero ter ajudado com mais essa questão, tá? E vamos lá para a próxima. Ó, turminha, então, mais uma questão aqui de agora vai ser de estatística, tá? Envolvendo média aritmética, função afim, que você também pode utilizar. E bora lá, então vamos lá. Foi do Enem 2019. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas do certo produto de julho a novembro de 2011. Então marco aqui, ó, julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho, aqui ó, mês de julho, tá aqui, foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 é igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos últimos meses de julho a novembro. Então vamos um pouquinho mais. Bom, qual que é? Então nós temos quais são os valores aqui, ó. É importante aqui vir no gráfico e marcar, ó, que aqui tem uma pegadinha que a pessoa esquece, por exemplo, uma informação. Marco esse ponto aqui, venho aqui, ó, marco aqui e marco. Qual que é a média? OK? Qual que é a média? A média eu faço o seguinte, ó. Eu vou pegar, são 5 valores que eu tenho aqui. Então eu vou somar esses 5 valores, que é 700, mais o 2.500, mais o 2.500, esse segundo aqui, mais o 2.800, mais o 2.700, né? Mais 2.700. E vou dividir isso tudo por 5. Então deu aqui 11.000, né? 11.200. Tá, 11.200 dividido por 5. Se você realizar essa conta, você vai encontrar 2.240. Então, aproximadamente, não precisa de fazer isso aqui no gráfico não, mas dezembro foi mais ou menos aqui, ó, tá? 2.240. Bom, o gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores em julho de 2011, apenas no final de 2012, final de 2012, né? O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso aconteceria já em, olha, vamos ver aqui os meses, né? Bom, então, de novembro para dezembro, o que aconteceu? Vamos olhar pelo gráfico aqui, eu tinha lá 2.700. Então, reduziu quanto? 2.700. Então, teve essa redução, 2.700 menos 2.240. Então, a redução foi de 460. E aí, nós vamos então partir então para janeiro. O que vai acontecer em janeiro? Aqui, ó. Em janeiro, eu vou ter uma redução de 2.240 menos 460. Isso me resulta 1.780. Bom, fevereiro ainda não é menor do que a última média, né? O último valor. Fevereiro vai ser 1.780 menos 460 também, 1.320. Já em março, o que acontece? Eu tenho 1.320 menos 460. Isso me dá 860. Já lá em abril, olha o que vai acontecer. 860 menos 460 me dá 400, que é abaixo de julho. Então, foi o mês de abril.
Então, abril de 2012 já teria menos venda que julho de 2011, que foi de 700. Então, nós vamos marcar ali que é a letra D de dado. Certinho? Então, espero ter ajudado com mais essa questão e vamos partir para a próxima. Vamos lá. Olá, turminha. Mais uma questão aqui do Enem 2019, agora também de estatística, né? Vamos lá? Uma questão bastante interessante do ano passado. Vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre a altura dos alunos da turma. Então, a média é 1,65, a mediana 1,67 e a moda 1,70. Tá? Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E as alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogarão respectivamente em quais times, né? Um é de futebol ou do basquete. Então vamos analisar. Então, o que é mediana? A mediana é o valor do meio depois que eles são colocados em ordem. Se a quantidade de valores for par, então não tem um valor no meio e sim 2. Nesse caso, a mediana é a média dos 2 valores que são no meio. O número de jogadores é par ou é ímpar? O número tem que ser ímpar, pois o enunciado diz que 2 grupos e um deles tem um jogador a mais, né? Logo, necessariamente tem que ser o número de jogadores do total tem que ser ímpar. Veja, se um grupo tiver um número par de jogadores, tipo 10, o outro vai ter que ter um número ímpar, no caso 11 jogadores, tá certo? A soma de par com um número ímpar dá sempre um número ímpar. Ok? Por exemplo, 10 com mais 11 dá 21. Se um grupo tiver um número ímpar de jogadores, tipo 13, e o outro tiver um número de par, no caso seria 14, vai ser a mesma situação, né? 13 mais 14 é igual a 27. A tabela disse que a mediana, ó, ele fala que a mediana, tá? Vou escrever aqui, ó, mediana é 1,67, tá? E sabe-se que pela lógica acima, que devemos ter um número ímpar de jogadores. Então temos que ter jogadores com altura de, nós vamos ter que ter um jogador com altura de 1,67, tá? Quando é ímpar, é o do meio, ele está lá no meio, ok? Que está no meio das alturas. Então, entre todos os jogadores, eu vou ter um jogador aqui com altura 1,67. Todos mais altos que 1,67, olha que legal como é que resolve isso aqui. Todos os mais altos que jogam vão jogar basquete, certo? Basquete. E todos abaixo vão jogar, no caso aí, futebol. Tá certo? Joga futebol. Então vamos analisar aqui, ó. O P é 1,65, então o P está aqui para baixo, ó. P está aqui para baixo, certo? Joga futebol. O J, 1,66, também J já aqui para baixo, ó. O J também aqui, ó. Aqui é basquete para cima, né? Basquete 1,67. 1,67 ele vai jogar basquete, que é o F. E o 1,68, que ele fala da mediana para cima, certo? E esse aqui joga 1,68, joga aqui também, que é o nosso M. Então nós vamos ter futebol, futebol, basquete, basquete. Então letra C. Que legal essa questão, né? Muito interessante. Principalmente pela interpretação, pessoal, da mediana, que eu falei aí. Tá certo? Espero ter ajudado com mais essa questão. E vamos lá para a próxima. Olá, turminha. Vamos falar então sobre estatística nesta questão Enem 2019.
Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. 0, 52 dias, 1, 5 dias, 2, 2, 3, 1. A média diária, média diária de garrafas foram fora das especificações no período considerado é a média. A questão aqui é o seguinte, a questão é simplesmente de média, tá? Então nós temos 60 valores, se eu somar todos esses valores aqui, eu tenho 60, 60 valores, tá certo? 60 valores, de 54 são 0, 54 vezes 0. A soma desses valores vai dar 0, então não vamos colocar, porque isso aqui seria multiplicar, né, esse valor por esse. Então, esse aqui vai dar o quê? 0. Se eu fizer a multiplicação aqui. 52 valores, 0. Então, teremos o seguinte. Aqui nós vamos ter 5 valores, 5 dias com valor 1. Então, vai ser o quê? 1 vezes 5 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3, tá certo? Se eu somar tudo isso aqui, né, então eu vou ter aqui, 9, 12, certo? 12, a minha média diária vai ser 12 sobre 60. 12 sobre 60, se eu fizer essa divisão, eu vou encontrar 0,2. Então, 0,2 é o que é a média diária que está sendo. Então, a letra B, B de bola. Espero ter ajudado com esta questão e vamos até a próxima. Olá, turminha, mais uma questão aqui do Enem 2018, estatística, tá? Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações, 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa para a 4ª avaliação ser aprovado é de quanto? Então, ele está falando um mínimo de ponto, certo? Vamos chamar, então, de X esse mínimo de ponto para ser aprovado. Então, o que aconteceu? Ele tirou 46, né? 46 vezes 20, que é 20%. Representa lá. Isso é uma média ponderada, tá? E depois 60 vezes 10. Mais a próxima aqui, 46, 50 vezes 30. E a nossa nota que estamos procurando é x vezes 40, que é lá. Tudo isso aqui eu vou dividir, pessoal, por quem? As notas 20, 10, mais pelos pesos, né? 20, 10, 30 e 40. E isso tem que me dar 60, que é o mínimo que eu tenho que obter. Então lá, 46 vezes 20, 920. 60 vezes 10, 600. 50 vezes 30, 1.500. Mais 40x, isso aqui dividido por 100. Ok? Que é igual a 60. Então eu vou colocar lá 920 mais 600 mais 1.500 mais 40x, que é igual a, passo multiplicando, 6.000, tá certo? Então aqui vai dar, somando esses 3 valores aqui, vai dar 3.020 mais 40x, que é igual a 6.000. Vou passar para o outro lado aqui, ó. Então assim, 40x, que é igual a 6.000, menos 3.020. Então 40x vai dar 2.980,
Então, x vai ser 2.980 dividido por 40. Então, ele tem que tirar uma nota igual a 74,5. 74,5 é a letra C. Média ponderada. Tá certo? Espero que tenha ajudado. E vamos até a próxima e última questão. Olá, turminha. Mais uma questão Enem 2018 sobre estatística, tá? Então, tomar cuidado. Interpretação de tabela aqui. Vamos lá. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança do trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Então, aí fala que aqui o quadro, a média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará na diretoria é quanto? Quanto que é a média? Então, aqui ele fala que já tem 100 funcionários, ok? 100 funcionários aqui. Isso aqui é uma média ponderada, né? Que eu estou 50 funcionários não tiveram acidente nenhum. Então, aqui, ó, 50. Esse multiplicado aqui vai dar o quê? Vai dar 50. Vai dar 0, né? E 1 vezes 17, 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30 também. 4 vezes 6, 24. E 5 vezes 2 dá 10. Se eu somar tudo isso aqui, vai dar 111. E aí eu vou ter então 111 dividido por 100, que me dá o quê? 1,11, né? 1,11%. Então é essa minha média que está aqui, ó, letra D. Certinho? Então, valeu, até a próxima lista, galera. Um abraço.